Como perder o medo de voar? A Emirates contrata mais de 30? Pode namorar na Emirates? Fala galera, eu sou o Felipe Nômade e bem-vindos ao nosso canal onde a gente fala de aviação, viagem e desenvolvimento pessoal. Eu recebi muitas dúvidas de vocês durante esse primeiro ano do nosso canal e a verdade é que eu tento responder elas ali, mas eu não consigo dar muito contexto para as perguntas de vocês. Então eu resolvi fazer um vídeo onde a gente fala só das dúvidas que vocês têm. Algumas são parecidas, então a gente vai engrupar elas e responder elas juntas. Então fica com a gente, pega um cafezinho e aproveita o vídeo. Vamos lá com a primeira pergunta. Oi Felipe, acabei de descobrir o seu canal, me tira uma dúvida, seja sincero, a Emirates contrata mais de 30? Vamos lá gente, eu já falei um pouco disso aqui às vezes, mas respondendo a sua dúvida, Soji, a gente tem, né, na própria página da Emirates, o que ela diz sobre quem ela procura. Ela procura um fresh graduate, que é alguém que acabou de se graduar, ou da universidade ou da escola, né, das escolas de educação um pouco mais alta, porque a idade mínima é 21 anos. Então, se você tem 30, mais de 35, que eu acredito que até 35, eu já acho que já não se encaixa nesse requerimento de fresh graduate, que é uma pessoa que saiu fresca da escola, se graduou, tá fresca. Então, 35 você não tá fresh graduate, né, você já passou dessa fase. Então, infelizmente, outras companhias aéreas se contratam, mas a Emirates, ela busca um fresh graduate, porque ela quer te moldar de acordo, né, com as regras da empresa, de acordo com o padrão da empresa. Então, eles preferem alguém que não tem uma experiência profissional prévia. Então, para a Emirates, você não seria o melhor perfil se você já passou dos 35. Agora, até os 35, eu acredito que sim. Eu já vi, inclusive, vários colegas que entraram, né, com essa idade, mas o perfil que eles buscam é o fresh graduate, tá? Estou ficando velho e grisalho. Então, boa sorte aí na sua jornada, tudo de bom pra você. E não se esquece, não existe só a Emirates. Se você já passou dos 35, também tem outras companhias aéreas nos Emirados, que é a Etihad, a Fly Dubai, eles contratam pessoas mais velhas, tá bom? Jesus, morro de pavor só de pensar em ficar presa dentro de um cilindro voador a 40 mil pés. Como perder o medo de voar? Cara, eu sou muito pragmático, eu gosto de pensar na lógica por trás, né, da aviação. Mas aviões decolam todos os dias, a cada dia, e muito menos acidentes, né, do que acidentes de carro, por exemplo, de metrô, enfim, acontecem todos os dias. Então, o índice de acidentes é muito menor em aviões do que em carros, do que, enfim, o transporte público mais seguro do mundo é a aviação depois do elevador. Então, é muito menos perigoso voar num avião, ainda mais, né, com a gente, se for na 380, que é o avião mais seguro do mundo, com quase zero acidentes registrados, quase zero, porque houve um incidente, mas nada grave, enfim, não houve fatalidades. Então é isso, galera, é muito seguro voar, então você perde o medo de voar através da racionalização daquilo. Você racionaliza que você sabe que voar é seguro, e aí você começa a analisar as emoções que você sente e racionalizar aquela emoção, né? Não é fácil, é um trabalho de terapia mesmo, às vezes é mais difícil do que outros momentos, mas você consegue, então fica tranquila, você vai conseguir voar. Sara, um beijo pra você. Quanto é a ajuda de custo da acomodação que a Emirates dá ao sair da acomodação? Você pode falar o valor ou uma média? O valor em média da acomodação nessa ajuda de custo vai entre 5 mil a 6 mil dirhams por mês. Isso em real, o Léo vai colocar aqui a conversão direitinho desse valor, mas não adianta você pensar em real, porque é um valor que é acrescido ao seu salário, mas você vai ter que pagar um aluguel. E aí, respondendo a outra dúvida aqui, basicamente de viver junto. Se o salário, se a acomodação dá para viver junto, se dá para sustentar a casa, né? Então vou responder isso num grupo de perguntas. Dá para sustentar? Dá para ser casada? Dá para se mudar junto? Gente, várias pessoas se mudam juntas para Emirates e vão trabalhar juntas, sim. Então dá para você casar e viver juntos e o salário dá sim para você se manter, dá para você sustentar uma casa, dá para você, enfim. O ideal é que os dois trabalhem, porque Dubai é muito caro. Então o ideal é que os dois tenham um emprego para que vocês consigam manter a casa assim sem perrengue, sabe? Principalmente se vocês querem ter filhos, enfim. E é difícil ter um emprego que pague bem em Dubai. Esse salário que a gente recebe é um salário muito bom pro salário de Dubai normalmente. Os salários de Dubai, na verdade, são bem abaixo disso. Vocês conseguem sim fazer o processo seletivo. Não adianta fazer o processo seletivo juntos. Não se identifiquem como casados, não façam nada disso, porque, imagina, se vocês estão concorrendo para uma vaga, né? Geralmente eles estão ali, são 200, 300 pessoas para 5 vagas. Não se apeguem a isso do casal, porque é muito provável que passe um primeiro e depois o outro, sabe? Eu sei que é difícil, porque você quer muito viver
viver juntos, mas tenta focar em vocês, né, individualmente conseguirem a vaga, enquanto um não consegue, o outro aplica e, enfim. O valor de 6 mil dirhams mais ou menos que a gente recebe, dá pra se sustentar aí, dá pra pagar um aluguel, pra viver os dois aí tranquilo, tá bom? Pode sair da acomodação assim que terminar o training. Sair da acomodação, você pode sair até antes de terminar o training. Ninguém te obriga a morar na acomodação. O problema é que você não vai ter dinheiro pra pagar, porque quando você tá no training, você não recebe salário, você recebe só ajuda de custo. Se você já tem dinheiro pra sair da acomodação antes do training, você pode. Depois do training, você também já vai poder aplicar, né, pra sua allowance, que é a sua ajuda de custo. Só que você tem que esperar pelo menos 3 meses, no caso, 1 mês depois do training. E aí você já pode, sim, aplicar. Se você já é casado, enfim, já pode. Só que é muito gasto se mudar em Dubai. Então, assim, eu acho que é meio irrealístico. A menos que você tenha pelo menos uns 70 mil reais guardados só pra fazer essa mudança, porque você vai gastar uma grana, pelo menos, nessa faixa de 50 a 70 mil reais. Eu tô falando em reais já convertido, porque você vai ter que pagar depósito, vai ter que pagar móveis, você vai ter que pagar um monte de coisa, porque é muito caro se mudar em Dubai. Então, a menos que você tenha essa grana já guardada, não vale a pena sair assim que termina o training. Bruno perguntou, como você conseguiu com essa tatuagem? Gente, eu não tinha essas tatuagens antes de entrar na Emirates. Eu fiz depois. Mas, de qualquer forma, se você tem tatuagem até aqui, e até aqui, né, no caso, pra você entrar na Emirates, você pode. Até aqui. Essa daqui eu fiz depois, porque essa daqui pode até aqui para homem, depois que entra na Emirates. Por que essa diferença de aqui e aqui? Para mulher não pode aqui nunca, tá? Só pode até aqui para mulher. Por que essa diferença? Porque a gente, durante o nosso treinamento, a gente usa essa camisa polo que vocês estão vendo aqui que o Léo tá colocando. Essa camisa polo, ela acaba aqui. Então, vai aparecer isso aqui. Então, não pode ter tatuagem, não pode ter nada. Aí, depois que você faz o treinamento, você muda pro uniforme que acaba aqui. E aí, você já pode ter tatuagem aqui. É o único motivo. Não pode aparecer como tatuagem enquanto você estiver de uniforme. No próximo vídeo, fala sobre o bônus da Emirates também. Gente, o bônus da Emirates. Todos os anos, a Emirates, quando ela faz mais dinheiro do que ela tinha colocado como meta, ela divide esse compartilhamento, né, de lucro. É uma PL, né, a participação de lucros, que, enfim, várias outras empresas já fazem isso, né, já praticam isso. E aí depende do seu salário, mas os valores começaram aí em 20 mil dirhams enfim, se você é um piloto, enfim, 100 mil dirhams, né? Então imagina, é muito dinheiro. Eles dão de uma vez, assim, no seu salário, no mês que saem os resultados financeiros da empresa. É realmente um valor muito considerável, muito bom. Então, é uma boa também. Empresa que tá ganhando, né, tá tendo lucro. Poucas empresas de aviação conseguem ter lucro hoje em dia. Você sabe que é um setor muito complicado. Reinaldo quer saber sobre o perfil mínimo. Quantas línguas tem que falar? Só inglês. Tem que ser alto, mediano ou baixo. O mínimo é 1,65 m. Gordo, sobrepeso ou magro. Você pode ser magro ou com sobrepeso. Gordo você não pode ser, porque tem que estar o IMC dentro da média. Você não pode nem ser muito forte e nem muito gordo, porque no treinamento você tem que estar dentro do IMC ali, médio. Boa, essa daqui é uma pergunta muito boa. Eu tenho essa dúvida. Se vale a pena conhecer centenas de países do mundo, não é centenas, tá? No máximo você vai conhecer uns 50 países aí com Emirates, tá? Porque eles não vão para centenas, mas ainda assim, boa pergunta, bom questionamento. Você vai de passagem, ficando poucas horas, cansado da jornada de voo. Vale a pena conhecer o mundo assim? Talvez eu faça um vídeo só disso. Mas assim, em poucas palavras, vai depender da sua situação de vida. Eu não entrei na Emirates para viajar o mundo. Eu tenho certeza que eu não entrei na Emirates para viajar o mundo. Eu já tinha viajado o mundo, eu já conhecia o mundo, e isso foi algo que facilitou eu ter uma tranquilidade maior assim no trabalho. Eu não tinha aquela pressão de conhecer lugares, de ir, tirar foto, postar isso, tanto que meu Instagram é vídeo porque eu crio conteúdo. Porque eu já tive a minha época de viajar, tirar foto, enfim. Eu adoro viajar o mundo, mas eu viajo nas minhas férias para conhecer o lugar. Viajar no layover, né, no pernoite, é muito pouco tempo. São 24 horas, no máximo 48. Então é muito difícil você ter tempo suficiente para dormir, descansar, né, o suficiente e aproveitar o lugar de verdade. É muito expectativa e realidade, né? Quando a gente entra na empresa depois de um tempo, no começo a gente quer fazer tudo, mas depois de um tempo a gente só faz o que o corpo pede. Aconteceu uma coisa comigo que eu me senti muito culpada. Eu fui a primeira vez em Madrid e aí eu trabalhei muito nesse voo, eu lembro, e eu cheguei no hotel e eu dormi. Eu não visitei a cidade. Eu falei, meu Deus, é a minha primeira vez em Madrid, nunca vim pra Espanha e eu não fui pra cidade. Isso acontece, E eu me senti muito culpada, eu me senti muito mal, mas assim, o meu corpo pediu descanso. Exato. Geralmente eu vou comer, eu vou ver alguma coisa, um museu, alguma coisa assim. Mas é muito difícil, em tão pouco tempo, você realmente dizer conheci. Por isso que eu não conto os países. Eu não conto. Eu já viajei pra mais de 60 países, mas eu não conto esses lugares assim, tipo, sabe? Porque eu acho que é muito banal. A gente acaba viajando muito pra vários lugares. E até quem conta países, geralmente, você, tipo, tem países que você ficou um dia, sabe? Tipo, quem vai pro Brasil, passa um dia em São Paulo, pode dizer que conheceu o Brasil? Não.
Eu não conheço esse lugar. Eu não sou dessa galera que conta país, eu acho que vale a pena entrar na Emirates pra ser um trabalho, por ser um trabalho que paga bem, por ser uma empresa que te paga em dia, mas pra viajar ao mundo somente, eu não acho que seja o melhor, né? Existem várias outras opções pra você viajar ao mundo, opções baratas, enfim. Mas se você tem uma realidade que você tá numa situação complicada e tal, e você quer muito viajar ao mundo, eu acho que é o melhor dos dois mundos, sim, o trabalho. Nos dias que você vai pro Japão, por exemplo, você tem 30 horas lá, é legal você conhecer, sabe? Eu conheci muito do Japão por causa do Emirates, inclusive. Eu já tinha visitado antes, mas eu fui várias vezes, então é legal essa coisa de você ir várias vezes pro mesmo lugar, sabe? Então, tem um ponto positivo, mas eu vejo o Emirates muito mais positivo como, pô, é um bom trabalho. Muito mais do que vou viajar o mundo, beleza? Por que a tripulação fica somente 24 horas, leva tantas malas? Sara de Oliveira. A gente é obrigado a levar 2 malas, todo mundo que é tripulante, menos os pilotos, porque a gente tem que estar tudo igual. Na nossa mala de cabine, não cabe tudo. É bem pequena a nossa mala de cabine, então não caberia um tênis, se você colocar um tênis e uma roupa, essa roupa aqui já não ia caber, porque tem as nossas roupas de uniforme que fica dentro, que a gente usa, o nosso colete, nossas luvas de forno, né? Tem as nossas coisas, enfim, coisas que a gente usa pro trabalho naquela maleta pequena. Então não iria caber, então iria ficar acabando cada um trazendo uma bolsinha extra, ia ficar horrível. Então eles colocaram padrão, a mala grande e a mala pequena, mesmo a gente indo ficar só 24 horas. Muitas vezes a mala tá quase vazia, só tem uma peça de roupa ali, um look, né? Mas ainda assim a gente é obrigado a levar, porque fica todo mundo uniformizado, todo mundo igual. Vamos lá, 2 perguntas aqui parecidas. Se eu tenho um casamento com um homem, a Emirates reconhece isso? Tipo, casei na Europa e vou morar aí. É possível? Eu sendo gay, tem alguma maneira de morar com meu namorado? Primeira pergunta, o casamento gay não é reconhecido nos Emirados Árabes. Então, se você tem um casamento gay e você se muda, pelo menos como comissário, você não tem como reconhecer ele legalmente. Então, você não tem como alegar isso pra morar fora da acomodação, tá bom? Então, não. A resposta é não, você não pode alegar isso pra morar junto. Tipo, você é comissário, seu marido não é comissário e tá vindo morar com você, você tem que alugar uma casa e morar fora e você tem que pagar do seu bolso essa acomodação, a menos que você compre, né, ou comprove que algum membro da sua família, um primo, um irmão, um tio, sua mãe, seu pai, enfim, tem um visto nos Emirados Árabes, que é uma forma de você fazer isso. Você comprova que eles moram nos Emirados, você tem um contrato com eles, né, eles morando no Emirados Árabes, morando entre aspas, a pessoa não precisa morar o ano inteiro, ela precisa só passar alguns dias do ano lá. E aí você consegue, através disso, comprovar que você tem um parente vivendo ali, e aí você ganha essa parte, esse acréscimo no salário, tá bom? Então você vai ganhar esse acréscimo no seu salário pra você morar com seu mozão, mas eles não reconhecem. Dito isso, eu sendo gay, tem alguma maneira de morar com meu namorado? Sim, se você é comissário e seu namorado é comissário também, vocês podem mudar pra mesma acomodação. E aí, tipo, uma acomodação de 2 quartos, um apartamento de 2 quartos, vocês moram um em cada quarto, e aí vocês conseguem. E, na verdade, é bem fácil fazer isso. Vocês só, geralmente, não vai ser na melhor localização, mas é só vocês trocarem um pra acomodação do outro com a outra pessoa, e aí vocês conseguem morar juntos, tranquilamente. E tem muita gente que mora assim, tá? Felipe, se eu arrumar uma namorada comissária na Emirates, eu posso levar ela na minha acomodação? Sim. Essa é a pergunta, inclusive, do começo do vídeo, né? Pode namorar. Comissário com comissário, pode namorar tranquilo. Tanto comissário homem com comissário homem, como comissário mulher com comissário mulher, como com comissário homem e comissário mulher, tá? Todo mundo pode namorar. Só que não pode morar na mesma acomodação. Aí vocês têm que casar e morar fora da acomodação. Homem e mulher juntos. Por quê? Porque às vezes a acomodação de 3 quartos vai ter você, seu namorado, e aí vai ter outra mulher. E aí não pode ficar. Geralmente a maioria são 3 quartos. Então não pode fazer isso de um homem morar com uma mulher. É o mesmo prédio, é o mesmo apartamento, mas eles preferem que vocês se casem. Inclusive faz mais sentido. Vocês se casam e aí vocês moram fora. Imagina, vocês aí terminam e aí fica aquela coisa, sabe? Tipo, de você ter que envolver a empresa nisso. Não, eles querem que vocês sejam adultos e só morem juntos quando vocês são casados mesmo, tá bom? E eu acho que, na verdade, isso faz bem sentido. Porque imagina a empresa, o RH da empresa tá envolvido no seu relacionamento. Não faz sentido nenhum, né? E, gente, o vídeo fica aqui. Ficou longuinho até, na verdade. Obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Mandem mais dúvidas. Quem sabe a gente faz a parte 2 desse vídeo e a gente tira mais dúvidas de mais pessoas. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.